Frei abandona o catolicismo e se torna um protestante. Veja só comigo esse testemunho. E quem quiser pesquisar minha Isso. vida, pode pesquisar. Porque o que eu estou contando hoje aqui é uma Olha só. vida, é uma experiência pessoal. É um testemunho de vida É a sua que história. ninguém pode arrancar de Ninguém mim. pode tirar. Pode alguém criticar, se Não levantar, acreditar. não acreditar, mas é algo meu, pessoal, intransferível. Então, essa Bíblia ela foi doada, presenteada, posso dizer, pela comunidade da Renovação Carismática que eu fazia parte em Escada. Está aqui a dedicatória. Caríssimo irmão Sandro, como eles me chamavam, o nosso pensamento foi inspirado pelo Espírito Santo de levá-lo a cada vez mais à presença de Jesus. Por isso sentimos a necessidade de presenteá-lo com esta joia preciosa para que tenha a palavra de Deus contida nessa Bíblia Sagrada, como lâmpada para a tua caminhada e porto seguro para a tua salvação. Com bênção de todos os santos irmãos em Jesus Cristo que fazem a Renovação Carismática, Escada 4/7 de 1990. Que lindo. Então, Posso ver? pode. Aí quando você saiu de lá, ganhou essa Bíblia de presente. Ganhei essa Bíblia poucos meses antes de eu vir embora para Maceió. Que lindo. E naquele momento, aí ele olhou para mim e disse: vá ler a palavra, leia as Sagradas Escrituras. Aí eu disse: por que o senhor está mandando eu ler ela? Eu leio ela. Ele disse: não, leia ela de uma forma diferenciada. Frei Fulgêncio, ele falou isso para mim. Eu disse: como assim, Frei? Eu era um aprendiz. Ele era o meu mentor espiritual naquele momento. Ele disse: leia de uma forma diferenciada. Leia buscando respostas. E assim eu fiz, Evelyn. Tremendo. Comecei a ler, comecei a buscar. E quando foi um dia, eu estava em uma das aulas que houve lá aqui no seminário dos Capuchinhos na Praça Centenário. Eu fui convidado para estar lá. E uma das aulas era sobre o livro de Êxodo. A história de Moisés, tudo aquilo. E eu cheguei em casa, fui ler. Fui estudar o livro de Êxodo. E quando eu fui estudar o livro de Êxodo, eu me deparei no Êxodo capítulo 20, versículo 4. E eu fiquei com aquilo remoendo na minha mente. E eu me sentei com o Frei, mais uma vez, na mesa redonda da cozinha dele. Eu disse: Frei, o senhor pode me explicar este versículo? O senhor mandou eu buscar respostas para ler a Sagrada Escritura, não foi isso? Foi. Em vez de resposta, me nasceu mais indagações. Meu Deus. Ele disse: e foi? Se foi. Qual delas? Aí eu expliquei. Êxodo 20, versículo 4, Frei, está escrito: não fareis para ti imagem de escultura, de quem está no céu, nem da terra, ou de nenhum ser vivente. Meu Deus, e aí? Aí ele olhou para mim assim e disse: Frei Alessandro, meu filho, você sabe que a nossa igreja ela é firmada em um tripé. Ela é baseada na Bíblia, na tradição e no magistrado. Eu disse: sim, sei. Então há coisas que você não vai encontrar na Bíblia Sagrada porque nós estamos firmados na tradição. Aquilo não me convenceu, Evelyn Braga. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é irrefutável. Ela é a nossa única regra de fé. A Bíblia Sagrada, ela preenche todas as lacunas. Mesmo que alguns bispos, alguns padres, como já se levantaram dizendo que a igreja está acima da Bíblia, não, gente. A Bíblia ela é irrefutável. A Bíblia é a verdade. Glória a Deus. A Bíblia é Jesus Cristo. É a própria palavra de Deus. Jesus disse em João 14, no Faz Maior, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, ele disse lá em João 17, que, dizendo na sua oração, naquela belíssima oração dele ao Pai, ele disse o quê? Ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. E ele disse: eu sou a verdade. Então, Glória a Deus. se a Bíblia é Jesus Cristo, então é minha única regra de fé. Então eu não preciso de tradição, eu não preciso de um magistrado, eu não preciso de nada para me levar para o céu. Então aquilo não me conformou. Você já tinha essa consciência? Já naquele momento, o evangelista que Joás pediu
já estava do meu lado. Você lê um livro de um escritor, você lê, vou até fazer uma mensagem aqui, eu amo muito o Augusto Cury, Sim. mas ler o livro do Augusto Cury é bom, mas não tão bom quanto a Bíblia, porque quando eu leio o livro dele, ele não está perto de mim para me explicar. Ai, glória a Deus. O escritor, mas quando eu leio a Bíblia, É eu verdade. tenho o escritor do meu lado. É muito lindo isso. Entendeu? Então ali foi uma leitura, É glória a Deus, tremendo, diferenciada. Glória a Deus. Então, a partir daquele momento, eu comecei a me indagar a mim mesmo, Sim. eu ser autocrítico da minha fé. Naquele momento, eu comecei a dizer, Deus, eu estou no caminho certo. Por quê? Porque quando eu começava a questionar me dava uma resposta de uma coisa, questionava outro, me dava outra resposta diferenciada. E eu cheguei a um ponto de dizer, Frei, eu estou confuso. O senhor mandou ler a Sagrada Escritura para ter resposta. Quanto mais eu leio, mais eu tenho indagações. Aí ele olhou para mim e disse, continue lendo. Pronto. Aí um dia ele foi convidado para fazer um batismo. E eu estava do lado dele. Sempre estive do lado do Frei Fulgêncio todo o tempo. E naquele momento, quando ele estava na sacristia, me bateu algo, bradou dentro do meu coração. Por que Jesus não foi batizado como criança? Ninguém Será? me falou. Será? Não, na mente, na hora veio essa indagação. Tem alguma coisa na Bíblia Sagrada que tem batismo de criança? Naquele momento eu indaguei ao Frei. Eu disse, Frei, tem na Bíblia Sagrada batismo de criança? Batismo é para quê, Frei? Me responda. Aí ele disse, é para a remissão dos pecados. Eu disse, se é para a remissão dos pecados, aonde nós encontramos pecado em uma criança? Apesar que a criança, ela nasce com a natureza pecaminosa. A natureza. A natureza, que ela herdou do nosso pai Adão. Adão. Isso. Certo? Ela tem a tendência de pecar lá no futuro, mas naquele momento ela está numa fase de inocência. Isso. Ela não tem como professar, dizer eu sou pecador, eu preciso de remissão. Eu olhei para ele e disse, Frei, isso que eu estou dizendo para você e para muitos que vão me escutar agora, eu disse para ele, Frei, isso não é certo. Eu abalei tanto o Frei que naquele momento ele disse, eu não vou batizar mais. Aí eu disse, mas estão todos lhe esperando lá. São 5 crianças, Frei, para o senhor batizar. Ele olhou e disse, se você quiser ir lá na frente falar qualquer coisa, fale. O Frei falou isso pro senhor? Isso, mas não vou, porque ele era muito arisco ele. E nós fomos até ele, até os pais, eu disse, olha, hoje não vai ter batismo. Sim. Aí um dos pais olhou e disse, por que, Frei? Disse, hoje eu vou fazer o que está escrito na palavra. Eu vou apresentar os vossos filhos porque ele está numa fase da inocência. E naquele momento ali, sem saber de nada, eu levantei a minha mão, apresentei a Deus aquelas crianças, Sim. voltei para a sacristia e disse, ó, Frei, eu fiz uma oração pelas crianças e mandei ir para casa. O batismo não aconteceu. Não aconteceu. E quando cheguei em casa, ele olhou para mim e disse, o que você fez foi muito errado. Eu disse, Frei, o senhor manda buscar a resposta na Bíblia, eu estou buscando. Eu estou querendo fazer o certo. Sabia não. E o senhor disse que eu estou errado. Então, qual é a verdade? Ele também não me respondeu. Ele levou, na ocasião, a minha situação para os meus superiores. Na ocasião, o Frei Leão, que hoje em memória, sentamos com ele, que era um frei muito respeitado, eu também era um dos que eu mais admirava. Ele levou a situação, o conselho do Frei Leão foi, não deixe ele mais se envolver com nada da comunidade. Não deixe ele dar uma palavra, que eu gostava muito de dar uma palavra, uma homilia nas reuniões da renovação carismática. Ele disse, não deixe mais ele dirigir a renovação carismática, porque ele pode ser uma influência. Eita, meu Deus. Mas antes dele fazer isso, aconteceu um fato muito interessante. Em um sábado à tarde, eu estava na Capela São José. Era uma reunião da renovação carismática. E naquele dia, quem ia
hoje a pregar, era eu que ia dar uma palavra para os irmãos lá da renovação. Quando Deus bradou na minha vida, tu vai pregar o que a igreja quer ou o que está escrito na palavra? Meu Deus. E como dirigente da renovação carismática daquela capela, como eu era, na ocasião eu preguei a palavra de Deus como ela é. No final, eu olhei, metade tinha ido embora. Eita. Metade ficaram curiosos. Mas qual foi a mensagem? Que Deus só habita onde tem santidade. Para Deus habitar em um local, o pecado tem que sair. Que Deus não habita onde há idolatria. Essa foi a minha mensagem, baseado lá em Êxodo. Porque quando o Israel saiu do Egito, Israel saiu trazendo muitas coisas do Egito. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu não vou convosco. Porque se eu for convosco, eu fulminarei todos eles. Porque tem anátema no meio do povo. Então o que foi que o povo fez? Para ter Deus na frente deles. Deixou tudo no pé do monte. E Deus se apresentou dando a sua presença no meio de Israel. Então ali eu entendi que Deus só habita aonde tem santidade. E naquela ocasião foi a parte mais bombástica da minha vida. Aonde eu vi meu próprio mentor espiritual Frei Fulgêncio se levantar contra mim. Foi quando eu disse, olha, quando eu vim fazer a oração da renovação carismática, eu não quero nenhuma imagem na parede. O senhor falou. Falei, pode tirar, eu não quero nada. E tinha esse poder, essa autoridade Porque era uma sala. E sempre tem imagem, tem alguma coisa, eu mandei tirar. Tirar tudo. Eu disse, tira tudo. Porque eu entendo que eu preciso sentir a presença de Deus. E aquilo estava incomodando. Começou a incomodar. Muito. Muitos dos católicos falam assim que a imagem é como se fosse uma foto, né? Eles dizem, a maioria dos meus amigos que eu conheço, que eles não adoram as imagens. É como se fosse uma foto. Mas não é bem assim que eu vejo, né? Essa era a explicação que eu dava também. Eu tinha, até porque me ensinaram também desta forma. Mas como está escrito lá no versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo, não farei imagem nenhuma, de nada. Aí alguém diz, como muitos com amigos meus, que eu tenho amigos ainda que eu preservo essa amizade, Sim. como o padre Francisco, muitos. Ele disse, Alessandro, você sabe que a gente não adora. Eu olhei para ele e disse, a partir do momento que você dobra o joelho, você está fazendo o quê? E eu imagino a cena de estar, né, ali, aquela imagem ali, e um casal casado vai ter o seu momento íntimo. Muitos deles botam assim de costas, assim, ó, que é pra não ver. Aqueles mais tradicionais. Então, no fundo, eles acham que eles estão ali vendo, né? Que não é bem assim que A partir acontece. do momento que eu dobro o joelho, Já é um uma ato de adoração. reverência, de adoração. Isso. Ao ponto que Paulo, ele não aceitou. Paulo, quando alguém foi dobrar o joelho, ele se levanta, não sou digno. O próprio Paulo. Tá entendendo? Então, o que acontece? Aquilo para mim, naquele momento, foi bombástico. Então, tira tudo da sala. Tira tudo. O Frei Fulgêncio, nesse dia, ele estava fazendo confissão, né? Aí ele levantou-se e disse, vá para casa. Em casa a gente conversa. E eu fui para casa. Naquele momento ele disse, olha, você não lhe dou mais oportunidade, vou lhe afastar de tudo. Eu disse, olha, Frei, o senhor pode me afastar, o meu superior pode me afastar, o Dom Edivaldo, que é o bispo daqui de Alagoas, pode me afastar também, mas você esquece que eu sou um franciscano. Eu não estou preso em quatro paredes. Se não me deixa pregar dentro da minha própria igreja, eu vou pregar na rua. Nos anos de 91, eu acho que você não era nem nascida, se era um bebê. O que é franciscano? Hein? O que é franciscano? É uma ordem, eu posso dizer assim, uma ordem franciscana que eu vou usar uma linguagem para que o nosso povo hoje entenda. Aquele que vive, deixa eu usar uma linguagem bem aplausível, seguidores de Francisco de Assis, certo? Franciscano é uma ordem que originou-se de Francisco de Assis. Então essa ordem franciscana é como fosse um grupo, vamos dar hoje,
Nós temos um grupo de evangelismo, Sim. certo? Dentro da nossa igreja. Então, dentro da igreja católica existem essas ordens, como monastérios, são os monges que é só para uma adoração, aí cruza ali para algo mais contemplativo. Sim. E existem os franciscanos, pelo menos o que eu fazia parte, os capuchinhos, ele era assim mais voltado para os pobres, Tá. para estar no meio da comunidade, Tá, entendeu? da comunidade. Então, o que acontece? Naquele momento ali, eu disse, eu vou para a rua. Quem me conhece aqui em Maceió, na região do Tabuleiro, viu muitas vezes, dia de domingo, na rua, na feirinha do Tabuleiro, evangelizando. Como frei, eu ia para a feirinha, ia lá ajudar, levava o café da manhã para os moradores de rua. Sim. E naquele momento ali eu evangelizava, pregava a palavra para eles, dava uma palavra de conforto. E assim eu fui fazendo a minha missão, porque naquele momento eu já não podia fazer mais nada dentro da igreja, porque eu era alvo, assim, se ele pode influenciar. Quando foi um dia, eu estava em casa, quando o Frei Fulgêncio disse, olha, sabe quem vai vir dar uma palavra no seminário? Eu disse, não, é o Frei Fernando. E ele sabia que o Frei Fernando foi um dos meus professores, que eu sempre admirei ele. Se eu dizer o nome dele, Frei Fernando, alguém diz assim, quem é esse Frei Fernando? Mas se eu dizer Frei Damião, todo mundo vai lembrar. Frei Fernando era aquele companheiro que auxiliava o Frei Damião. E eu gostava muito das homilias dele. Gostava de escutá-lo. Aí o Frei disse, vá participar. Eu acho que o pensamento do Frei é isso. Ele vai, Frei Fernando vai conversar com ele e vai tirar da ideia dele essa teologia que ele está tendo que não é favorável à nossa igreja. Aí eu fui para o seminário. Após o seminário, o Frei Fernando me viu. Eu não sei se foi uma coisa já combinada, não tenho certeza disso, mas ele olhou para mim e disse, Frei Alessandro, prazer em revê-lo. Eu chamava ele de professor. Ele disse, professor, o prazer é nosso. Fui lá, dei um abraço nele, ele olhou para mim e disse, venha comigo fazer a via sacra, me auxilie. Aí eu olhei para ele e disse, eu vou, Frei. Quando eu disse eu vou, chamei a atenção de que estava ao redor, porque todos sabiam das minhas indagações. É como eles dissessem, poxa, ele disse que tudo isso aqui é errado, e por que agora ele vai? Aí eu olhei para ele e disse, Frei, eu vou, mas o senhor pode me responder algo? Ele olhou para mim e disse, o que, meu filho? Eu disse, olha, eu estava lendo as Sagradas Escrituras, e eu encontrei lá em Isaías 45, versículo 20, que está escrito, nada sabem aqueles que carregam as suas imagens sobre os ombros, em procissão, e rogam Deus que não pode salvar. Aí ele deu aquela risada meia sarcástica. Aí disse, é verdade que eu tenho ouvido de você, meu filho. Aí eu disse, o que, professor? É que você tem lido muito a Bíblia da capa preta. Porque hoje, Evelyn, são cores de capa de Bíblia variadas. Sim. Mas há 30, 35 anos atrás, Tinha relevância? era marrom, a dos católicos, Ah, meu Deus. e a preta era dos protestantes. Meu Deus. A gente diferenciava pela cor da capa, Já pensou? entendeu? Nunca tinha pensado Aí nisso. eu disse, Frei, olha, eu nunca li a Bíblia da capa preta. Eu nunca li, Frei. Ele olhou para mim assim, eu só estou lendo a nossa. A nossa tem 7 livros a mais, que para os protestantes, Frei, é livros apócrifos. Eles não crêem que é inspirado. Já que o senhor está tão preocupado em eu não ler a Bíblia da capa preta, vamos na nossa Bíblia? Eu encontrei lá em Sabedoria, capítulo 14, versículo 8. Maldito é a imagem, maldito quem fez a imagem e maldito quem adora. Aí ele olhou assim para mim, regalou o olho, baixou a cabeça e ia se retirando. Na época tinha um seminarista chamado Aerto. Ele indagou, Frei Fernando, aí fiquei com dúvida agora, quem está com a verdade? O senhor ou o Frei Alessandro? Ele voltou, olhou para mim e profetizou. Ele lançou uma profecia para mim. Eu creio. Naquele momento ele disse bem assim, disse, meu filho, hoje nós estamos conversando vestido de hábito franciscano. Mas vai chegar o dia, meu filho, que eu vou estar de hábito e você de paletó e gravata. Meu Deus, eu creio. Eu olhei para ele assim, eu não entendi o que ele queria dizer naquele momento. Eu olhei assim para ele,
Aí eu disse, Frei, eu só estou atrás de respostas. Ele olhou para mim e disse, o seu problema é que você está lendo muito a Bíblia Sagrada. Pare de ler. Eita, meu Deus. Aí eu olhei para ele assim e disse, mas né, as Sagradas Escrituras? Aí ele disse, quando você lê muita a palavra, você começa a ver a verdade. E a verdade tira toda a mentira de cena. E isso traz confusão para a sua mente. Aí foi embora. Na frente dos outros ele falou isso? Todo mundo. Fui embora. Cheguei em casa, conversei com o Frei Fulgêncio, falei para ele o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, Frei, meu filho, que ele me chamava de filho, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Aí, aquilo eu olhei para ele e disse, eu sei o que eu vou fazer. Também não disse nada para ele. E fui visitar a igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que eu Sem fui... a bata. A primeira vez que eu fui visitar de batina, que eu só andava de batina. Sim. A franciscana, eu só andava de batina franciscana. E eu fui para a igreja Chamou a batista, dali do Pinheiro, há muitos anos atrás. Sentei, escutei o culto, achei um pouco diferente e fui embora. Visitei a segunda vez, mas dessa vez eu visitei a Assembleia de Deus. Não entrei do Pinheiro, fiquei de fora, só na porta olhando, fui convidado para entrar, mas não entrei. De batina também? De batina. Fiquei ali só olhando, como um curioso. Deu umas 8 horas antes da palavra, fui embora. O Frei Fulgêncio soube que eu tinha ido frequentar a igreja protestante. Naquele ano, eu estava para viajar para a Escada, para passar 15 a 20 dias naquele mês. Era um mês de outubro, era final de setembro para começo de outubro. Ia passar 15 dias com a minha família. Aí o Frei disse, olha, você não vai viajar mais. Eu não sei se ele me proibiu, se foi para minha pessoa não visitar no outro lado, sem a supervisão dele. Aí disse, você vai passar 15 dias de oração. 15 dias de oração e jejum. E assim eu fiz. Porque, apesar de todas as minhas indagações, cantora Evina Braga, eu era uma pessoa muito obediente. Sim. Eu sempre respeitei os meus superiores. Eu sempre respeitei a hierarquia. Então eu via ele ali como ele era o meu superior e via ele como meu diretor espiritual. Sim. Meu líder espiritual. Então, Era o que o senhor conhecia durante a vida inteira. Inteira, Não tem exatamente. como ter uma ruptura assim rápida. aí o que acontece? Aí eu era devoto, muito devoto da Nossa Senhora da Rosa Mística na época. E eu fazia minhas aladainhas a ela, rezava o terço. E isso era 1 hora e meia de joelho. Como era que praticava o jejum? O jejum era total, não comia nada, entendeu? Era O dia inteiro? o dia inteiro, eu não comia nada. Eu Ele falou fazia 15 dias. 15 dias, mas não era 15 dias consecutivos, entendeu? Aí eu desses 15 dias eu fiz dois jejuns. Entendi. Aquele jejum, no meio do decorrer, eu entendi que ele queria que eu buscasse, tivesse um momento contemplativo, interior, entre eu e Deus, naquele momento, para tirar tudo aquilo da minha mente. Porque eu me isolei. Eu me isolei completamente. Eu ia lá na nossa casa, ele tinha um sacrário, que era no escritório dele. Eu passava o dia todinho ali em oração, de frente ao sacrário. Ficava o dia todinho ali deitado no chão, com a face no pó, só em oração. A cabo de 15 dias, eu lembro como hoje, no dia 13 de outubro. Eu me levantei, aí eu disse, Frei, o senhor vai celebrar a missa hoje? Ele disse, não, eu não vou. Eu não vou, que estou muito doente, porque ele era uma pessoa muito doente. Eu disse, então eu estou indo para a missa. Eu vou para a missa na Capela do Espírito Santo, que era uma capela que tinha no Pinheiro. Eu disse, então eu vou para a Capela do Espírito Santo, vai ter missa agora à noite. Aí eu estou indo para lá. Ele disse, está certo. Aí eu peguei a minha bolsinha e fui. Chamei um táxi que sempre andava com a gente, o taxista, e eu fui. Quando chegou, eu não sei se você conhece, ali onde é a Igreja Assembleia de Deus, do Pinheiro, você dobrava à esquerda e ia sair na capela.
Quando o motorista pegou a esquerda, aí eu disse, seu Manuel, eu não quero para essa igreja não, eu quero ir para outra igreja. Eita, meu. Porque no meio do caminho, o meu desejo aumentou tão grande de voltar à igreja. Meu Aí ele olhou para mim e disse, eu sempre conversava com o seu Manuel, ele era o meu confidente. Eu sempre conversava com ele, sempre mostrava para ele as minhas dificuldades. Ele olhou para mim e disse, Frei, se o senhor voltar para a igreja protestante, a sua situação vai piorar. Quando eu chegar lá, se o Frei Fulgêncio me perguntar qual igreja você foi, eu se diga que eu fui para a igreja. O senhor foi, sim, eu não estou indo para a igreja, Só o senhor não, diga qual foi. o senhor não vai mentir. Agora, se ele perguntar qual foi a igreja, eu digo, ele foi para a Assembleia de Deus. Eu fui. De batina, me sentei lá no final, no lado esquerdo, que naquela época era homem de um lado, mulher de outro. Isso. Eu me sentei no lado esquerdo, tinha um irmão chamado irmão Ezequiel. Esse irmão Ezequiel parece que só ele era crente pentecostal na época. Só ele que dava glória. Estridente, que doía meus ouvidos. Sempre tem um. E eu estava lá sentado, mas assim que eu cheguei e sentei do lado dele, a primeira coisa que ele disse foi essa. Jesus é hoje. Quebra esse coração, Jesus. E eu, na minha. Na ocasião, quem dirigia a igreja era o pastor Carlos Alberto. E era um culto de missão, 13 de outubro. Ele abriu a Bíblia na hora... 1991. Quando ele abriu a Bíblia, ele olhou para a igreja, era uma leitura voltada para a missão, que era um culto missionário. Ele olhou, aí disse, leu e começou a pregar. Em 5 minutos ele parou. Aí disse, irmãos, eu não vou mais pregar essa mensagem. Eu vou deixar para o próximo culto. Aí a igreja ficou naquele alvoroço, sem entender. Aí o irmão Ezequiel gritou, é de Deus. Com o irmão Ezequiel, cantor Edmund, eu aprendi que o crente, ele tem que estar ligado com os céus. O crente, ele não tem que começar a adorar, cultuar a Deus na igreja, ele já tem que vir de casa. Que quando o crente ele é um adorador, ele já sabe tudo que vai acontecer no culto. É tremendo. Quem está conectado. Conectado com o céu, ele sabe tudo que vai acontecer no culto. Aí o que acontece? Ele disse, é de Deus, entregue tudo. Aí ele abre a Bíblia e vai para o Magnificat, que é o Cântico de Maria. E ele lê 2 versículos. A minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Ele repetiu esse versículo por 3 vezes. A igreja não entendeu nada. Ele se afasta do microfone e fica dando glória para Jesus. Entre 5 a 10 minutos. Só glorificando. Só glorificando. A igreja, aquele murmurinho só, sem saber entender o que estava acontecendo. O irmão Ezequiel dizia, Jesus quebra, Jesus trabalha. E naquele momento, nesse inteirinho dessa pausa que ele deu, Jesus começou a falar comigo. Meu Deus. Disse, você entendeu o versículo, meu filho? Aí eu parei e comecei a raciocinar, a entender teologicamente o versículo. Que a própria Maria, a mãe de Jesus, ela se expressou. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Aí eu entendi quando Jesus disse, ela está clamando por quem? Ela está adorando a quem? Eu disse, ao Deus Salvador. Tremendo. E quem é que estava no ventre dela? Eu disse, Deus. o Senhor Jesus, o Salvador. Aí foi quando ele disse, então, meu filho, só Verdade. quem salva sou eu. Aleluia. Só quem liberta sou eu. Só quem faz a mediação, a intercessão entre Deus e o homem sou eu. A própria minha mãe, ela necessitou de um Salvador. Ela clamou por mim mesmo. Aleluia. Meu Deus, meu Salvador. Ali eu entendi que o único meio de alcançar a salvação era pela fé, através de Cristo Jesus. Levantei-me, sem ninguém fazer o convite,
fui lá na frente, Meu Deus. dobrei o meu joelho, Glória a Deus. professei a minha fé e aceitei Jesus como Salvador. Naquele dia. Naquele dia. 13 de agosto de 1991. Na Igreja Assembleia de Deus do Pinheiro, na Louvado gestão do seja o pastor nome do Carlos Senhor. Alberto. Aleluia. Naquele momento eu entrei como Aleluia. frei crente e saí como crente e frei. E esse foi mais um testemunho, irmãos, testemunho tremendo, meu Deus, que testemunho lindo. Esse testemunho é do Deus Podcast, tá? Evelyn Braga, aí a apresentadora. Irmãos, eu falo pra vocês, cada semana eles trazem uma história melhor que a outra, um testemunho melhor que o outro. Muito bom esse podcast, né? Eu super recomendo você ir lá, irmãos, e assistir completo para você ter a noção de toda a história dele. É uma história muito forte, muito comovente, né? De tudo que aconteceu com ele. E a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos liberta, né? Testemunho tremendo, certo? Não tem nem muito o que dizer. Espero que você tenha gostado desse testemunho, tá bom? Se você gostou, não esqueça de curtir, de compartilhar, nos siga e ative o sininho de notificação, tá bom? Fica na paz e até o próximo vídeo. O demônio dizia, eu vou te matar, a mim. Abraçado de uma força terrível, uma força que minha mãe nunca teve na vida. Minha mãe era um bandista, com meu pai e com a minha irmã. E eu agora, como crente em Cristo Jesus, eu comecei a orar para Jesus salvar a minha família. Eu entrei em uma guerra espiritual. Para Jesus salvar agora a minha mãe. Porque minha mãe, cada dia mais, ela estava se aprofundando dentro da Umbanda e o sonho dela era ser uma mãe de santo. E eu comecei a orar. E no dia 14 de dezembro, eu fui fazer uma viagem para a cidade de Gamileira, com a mocidade da minha congregação. E no meio do caminho, Deus usa o meu dirigente, que hoje é o pastor Manuel Firmo. Deus usa ele para mim e diz, moço, marca o dia, a data, porque dentro de 6 meses, estou eu libertando e salvando a tua mãe. Aleluia. Naquele momento, foi muito de alegria para mim. Eu abracei aquela profecia e eu disse, Jesus, se é 6 meses, então dia 14 de junho, o Senhor vai salvar a minha mãe. Passou janeiro, passou fevereiro e eu contando. Passou março. Na ocasião, eu estava estudando apicultura no colégio agrícola e eu fui atacado por abelhas. E eu fiquei muito doente mesmo. A um ponto que eu me apaguei e naquele momento que eu estava sendo atacado, todo mundo sabe que existe um aparelho chamado fornicador que expele fumaça. E quando eu comecei a ser atacado por um erro meu, em vez de colocar a luva por cima do macacão, eu coloquei a luva por debaixo. E a luva tinha um elástico, as abelhas começaram a entrar. E eu fui atacado, eu me desesperei em pleno meio onde estava o apiário. E eu corri subindo o morro até onde estava o professor na ocasião. E eu gritando, professor, professor. Aí ele gritou, meu filho, fornicador está quebrado, só Jesus na tua vida. Naquele momento eu só lembrei da palavra de Deus. Deus, está escrito na tua palavra, se andares pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Ali eu me apaguei, irmã Evelyn. Quando eu me acordei, já foi do hospital, minha irmã do meu lado. Ela olhou para mim e disse, você quase morre. Eu disse, eu não morri porque eu tenho promessa. Ela fez, que promessa? Eu disse, é que no dia 14 de junho, Jesus vai libertar e salvar nossa mãe. Ela olhou, aí eu disse, em tratando disso, que data é hoje? Ela olhou para mim e disse, é 22 de maio. Eu passei quase 2 meses em coma induzido. O médico, ele não tem mais jeito. A minha glicose subiu de uma maneira tremenda. Saí daquela situação e ocorreu uma situação que eu estava em casa me recuperando e eu esqueci da promessa. Que há momento na vida do crente que ele esquece das promessas de Deus. Eu estava tão mergulhado, sofrendo, que eu esqueci da promessa, mas eu estava sentado na mesa com a minha mãe e a minha avó, quando a minha mãe disse, mãe, eu vou passar 1 mês longe de casa. Sua mãe disse minha pra mãe sua biológica disse para minha avó.
Aí eu, curioso, eu disse, por que, mãe? Ela disse, não, o que eu vou fazer, você não gosta, porque você é crente. Aí eu disse, mas mesmo assim, mãe, me diga o que a senhora vai fazer. A senhora nunca fez isso. Esse é que eu vou entrar num ritual chamado Hong Kong. E na época eu não sabia o que era ritual Hong Kong e eu perguntei para ela, mãe, o que é isso? Ela disse, é que esse ritual de Hong Kong é um quarto onde eu vou entrar e passar alguns dias lá me preparando, certo? Para ter a primeira iniciação com os meus orixás. E a explicação dela me trouxe espanto, por quê? Que na época eu me lembrei que era 13 de junho. Aí eu disse, Deus, amanhã é 14. Amanhã o Senhor disse que o Senhor ia libertá-la e ia salvá-la. E ela me diz hoje, agora, que hoje, à meia-noite, ela vai entrar nesse ritual, vai ficar trancafiada. E como é que o Senhor vai fazer isso amanhã? Meu Deus. Há momento que Deus ele trabalha na nossa vida, determina tempo, e a gente vê o tempo se fidando e às vezes a gente quer se desesperar. Eu digo até para quem esteja me escutando agora que o tempo de Deus, quando Deus dá tempo, ele é fiel para cumprir. Ele não chega nem atrasado, nem adiantado, ele chega no tempo dele. E naquele momento eu me desesperei. Eu olhei e eu disse, para onde é que eu vou agora? Eu corri para onde? Para o gabinete do pastor. Na ocasião, o pastor Juviniano Torres era o meu pastor da cidade de Escada. Eu entrei no gabinete dele, ele era um senhor da cabecinha toda branquinha. Ele olhou para mim e disse, que eu posso te ajudar, meu filho? Eu contei a situação para ele. Aí ele olhou para mim e disse, olha, só tem 2 alternativas para você. Eu disse, qual, pastor? Ele olhou para mim e disse, ou você desiste da sua mãe, deixa ela para lá, e vá seguir a sua vida, ou você, às 11h30 da noite, dobre seu joelho no quarto e só se levante quando ela voltar para casa. Que testemunho tremendo. Olhei para ele assim, escolha uma das 2 alternativas na sua vida. Aí bateu no meu ombro e foi embora. Eu disse, meu Deus, dobrar o joelho e só levantar quando ela voltar é a oração da fé, irmã Evelyn Braga. Porque ela só ia voltar depois de um mês, no pensamento dela. Sim. Aí eu disse, deu 10 horas, deu 11, 10h30, 11 horas. Quando deu 11h30, peguei a minha Bíblia, já estou indo a caminho do quintal para orar. Casa de interior é aquele corredor bem largo, comprido aliás. Comprido. E eu fui no meio da casa, já tinha passado o quarto da minha avó, quando eu ouvi a voz de Deus, volta e ora no quarto da sua avó. Eu disse, Deus, ela não quer que eu ore lá. Disse, ore lá. Aí eu voltei. A minha avó, como eu disse, ela era uma católica praticante, fiel. Então ela não dormia se não fizesse, não rezasse o rosário, o terço. Ela tinha, quem é fiel praticante não reza o rosário, o terço em 10 minutos. Passa quase 1 hora, porque é bem detalhado. Então ela era dessa praticante, então ela demorava. Então eu entrei, ela estava sentada com o rosário na mão. Quando ela me viu, eu dobrei o joelho. Ela olhou para mim e disse, tu não é crente? Eu disse, sou, minha avó. E crente desobedece aos pais? Eita. Eu olhei para ela e disse, vó, olha, crente tem que obedecer o pai e a mãe. Tem que respeitar e honrar, para que os seus dias sejam prolongados na face da terra. Aí ela olhou para mim e disse, mas você não está me obedecendo? Eu disse, olha, o que acontece, minha avó, que hoje, quem mandou eu vir orar aqui no quarto é maior do que a senhora. Oh, glória. Então hoje eu vou obedecer a ele e amanhã eu lhe obedeço. E comecei a orar. A minha oração só foi essa. Jesus traz a minha mãe de volta para casa. Oh, meu Deus. Chorava e clamava e chorava. Deu 1h30, minha avó disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu quero dormir, pare de chorar. Oh, meu Deus. Eu chorava, gemia, uava, e a minha oração só era essa, Jesus traz a minha mãe de volta para casa. Deu 5h30 da manhã, alguém bate na porta. Minha avó disse, meu filho, já que você não me deixou dormir, vá ver quem é uma hora dessa. Eu me levantei da oração. Quando abri minha porta, minha mãe era baixinha. Ela saiu numa carreira só. Eu estava num momento tão espiritual que eu nem percebi que era minha mãe que tinha chegado.
Ela correu e eu voltei pro quarto para orar. Não quis nem saber quem era. Entrou pro quarto, foi pro quarto da minha irmã. Aí foi logo dizendo... Aí eu escutei quando ela disse assim, minha filha, eu tô ficando doida. Tô ficando louca. E isso desesperada. Aí foi quando a minha irmã disse, o que foi, mãe? O que aconteceu? Eu disse, olha, ontem, quando começou toda a festa, todo o ritual, quando preparou para eu entrar no ritual do Hong Kong, eu ouvi uma voz chamando o meu nome, dizendo Elza. Olhei para um lado, olhei para o outro, não identifiquei quem era, continuei andando. De novo, alguém era tão forte, minha filha, tão estridente, que me abalou dentro de mim. E eu olhei para o pai de santo e disse, o senhor me chamou, pai? Que ela chamava assim ele. E ele disse, não, minha filha, continue. E quando eu cheguei perto da porta do quarto, onde eu ia fazer a minha iniciação, aquela voz chamou meu nome e falou comigo. Aquela voz disse, Elza, volta para casa agora, porque o teu filho está orando e clamando a mim. Meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu saí correndo. Uma observação, nós estávamos em escada e ela tinha ido fazer isso em um terreiro em Olinda, num bairro chamado Caixa d'Água. Então ela correu e foi para a rodoviária, teve que esperar o primeiro ônibus para poder chegar em casa de manhã. Meu Deus. A oração da fé, irmã Evelyn, ela rompe barreira. Quando ela disse isso, eu entendi naquele momento por que Jesus mandou eu orar no quarto da minha avó. Por quê? Para que minha avó testificasse a minha mãe. Porque quando ela disse que estava ficando louca e explanou tudo que ela tinha ouvido, a minha avó gritou, minha filha, você não está louca. Porque o seu filho, desde ontem à noite, está aqui chorando de joelho e dizendo, Deus, traz a minha mãe de volta para casa. O que você ouviu foi a voz do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Ela correu, me abraçou, me pedindo socorro espiritual. Naquele momento, quando me abraçou, quando abracei a minha mãe, já não era mais ela estava possessa. Ela estava com legiões. Meu Deus. E aquele demônio dizia, eu vou te matar a mim. Abraçava de uma força terrível, uma força que minha mãe nunca teve na vida. Naquele momento eu me desesperei, Evelyn, porque eu era um novo convertido, eu tinha apenas 8 meses de crente. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Aqui não tem pastor, aqui não tem ninguém. Aí Jesus disse, meu filho, o que está escrito na minha palavra? Em meu nome expulsarão demônios. Aí eu atentei, eu disse, Jesus, em teu nome, Jesus, liberte a minha mãe agora. De repente a minha mãe cai no chão. Meu Deus. Eu pego a minha mãe, ponho ela no braço, aí ela me faz um convite. Nesse convite, ela disse, meu filho, vem morar comigo. Eu nunca tinha morado com minha mãe. Eu olhei para ela e disse, mãe, eu não vou, mãe. Porque a sua casa é praticamente um terreiro de macumba. Eu sou crente. Ela disse, vem morar comigo. Quando eu ia dizer de novo não, aí ela olha para mim e diz, Deus fala para mim e diz, operando eu, quem impedirá? É difícil você obedecer a Deus em uma coisa que você não quer fazer. É onde você vai expressar a tua obediência a Deus maior. Aí alguém diz assim, Jonas ele era rebelde. Não, ele não foi rebelde. Ele não queria que Deus salvasse os ninivitas. Porque ele sabia que se ele pregasse e os ninivitas, ele se arrependesse, Deus salvaria. Então ele queria que Deus destruísse. Eu não queria ir para a casa da minha mãe. Por quê? Porque lá era praticamente um terreiro. Sim. Aí Deus mandou. Eu fui triste, angustiado. Na casa da minha mãe sempre tinha um quartinho reservado para os filhos. Quando eu ia. E ela disse, olha meu filho, assim que eu entrei, a primeira coisa ela disse, meu filho, peraí, você é crente? Ela tinha assim como fosse um PG, um altar, com as suas imagens de orixás. Aí ela chegou lá, deitou todas elas e cobriu com um pano. Aí disse, enquanto você estiver aqui em casa, vai permanecer assim. Aí eu entrei direto para o meu quarto. Chorar, angustiado. Naquele momento que eu estava tão angustiado, aí Jesus vai e me batiza com o Espírito Santo, com fogo.
Ali dentro. Dentro da casa da minha mãe. Meu Deus. Eu comecei a falar em mistério, comecei a me regozijar com Deus. Aquilo foi tremendo, dobrei o meu joelho. Quando deu fé, só vi quando a minha mãe disse: meu filho, já é 6 horas, você vai para a igreja? Eu disse: vou. Aí ela disse: vou passar a sua roupa. Passou a minha roupa. Aí ela disse, eu vi ela pronta, ela disse: você deixa eu ir com você para a igreja? Eu disse: claro, mãe. Bora. Aí eu fui com ela para a igreja. Coloquei ela de um lado, coloquei ela, eu sentei do outro. Passei o culto todo de cabeça baixa, irmã Evelyn. Pelo fato que eu estava ainda debilitado, muito debilitado. A minha saúde, eu estava pesando na época 43 quilos. Nossa. Se você perguntar a qualquer irmão do tabuleiro, quando eu cheguei no tabuleiro, eu cheguei só o couro e osso, magro. Aí eu sentei e fiquei ali só adorando a Deus. Passou-se o culto, que eu só ouvi quando o meu irmão da direita disse: misericórdia, Jesus, o pastor agora vai ter trabalho. Aí o outro disse: por que vai ter trabalho, meu irmão? Não tá vendo não quem tá aceitando Jesus? É a galega da macumba. Essa irmã, essa mulher é a maior macumbeira daqui de Dois Unidos, rapaz. Ela é minha vizinha. Jesus. Aí eu olhei para ela, quando levantei a cabeça, quem era minha mãe. A igreja da Assembleia de Deus do bairro lá, que chama a Igreja do Acampamento, que fica ali, que vai para a linha do tiro, é tamanho do tabuleiro, é enorme, comprida. A minha mãe baixinha que estava no meio da igreja, eu olhei para o irmão e disse: vai ter trabalho não, irmão. Porque Jesus disse que ia libertá-la e ia salvá-la. Jesus libertou ela hoje de manhã e está salvando agora à noite. Eita glória! A minha mãe aceitou Jesus. A minha mãe partiu para a glória como dirigente de segunda oração. O quê? Crente até o tutano. Dirigente. Testemunho tremendo, ô glória. Nossa, irmãos, que testemunho forte. Testemunho muito forte mesmo. Maravilhoso, né? E você vê o nosso Deus, ele liberta. Deus tinha dado uma palavra e no dia certo Deus cumpriu, né? Deus cumpriu assim como ele disse que iria fazer, ele fez. Então você vê o poder que há na oração, né? A partir do momento ali que ele entra em guerra, que ele só ia levantar quando a mãe dele chegasse em casa. Ali ele está travando uma guerra no mundo espiritual. Para muitas pessoas que não conhecem o poder da oração, acha que isso não é nada, acha que isso não tem poder. Mas quando ele coloca em prática o poder que há na oração de um servo de Deus, irmãos, o poder da oração ele é muito forte, ele quebra barreira. O poder da oração tem o poder de fazer todas as coisas. Move o coração de Deus a oração, né? Então, que testemunho maravilhoso. Eu saio daqui edificado com esse testemunho. Eu tenho certeza que você também, que assistiu esse testemunho do começo até o fim, sai edificado. Porque assim, é uma história, irmãos, que nos alegra. Que nos alegra, que a gente vê o poder que há na oração, o poder que há, irmãos, em Jesus, no Senhor, nosso Deus, ele é maravilhoso, e ele faz só coisa maravilhosa, né? Então, assim, não tem nem o que dizer, testemunho maravilhoso, vou dizer de novo, maravilhoso, 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 maravilhoso. Amém, irmãos? Espero que você tenha gostado, fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.